O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 43. Capítulo 43. Esse é o elfo. O elfo negro com olhos negros. Seus olhos, desprovidos de qualquer parte branca e totalmente envoltos em escuridão, pareciam assustadoramente arrepiantes. De fato, parece extraordinário. No entanto, sua aparência era comum, pelo menos para os padrões dos elfos. Ela era tão linda quanto os outros elfos sentados na plateia. Vamos ver. Seong Ji-han apontou a flecha da Fênix em direção à barreira. Mesmo estando atualmente apenas na Liga Bronze, Seong Ji-han, que esteve no auge em sua vida passada, conhecia a força dessa barreira. É comparável a uma barreira feita por um Platinum. Não, um suporte Diamond Rank. A Liga Diamante era o escalão mais alto, onde pertenciam os representantes nacionais que participaram no jogo de hoje. Embora Seong Ji-han tenha dominado o ecossistema da Liga Bronze, a Liga Diamante era um mundo de calibre muito superior. No entanto, é isso que faz valer a pena desafiar. Seong Ji-han, com um sorriso alegre, sentiu sua energia interior aumentar. O poder dos Dantians médio, superior e inferior convergiu para a flecha da Fênix. Uau! Chamas irromperam da ponta da flecha, assim como quando a estátua do conquistador puxou seu arco. A flecha da Fênix liberou seu imenso poder de fogo. Com este tiro, devo conseguir penetrar a barreira. A flecha da Fênix, que tinha um limite de 5 tiros, era incrivelmente poderosa. Até mesmo a barreira de nível diamante deveria ser penetrável pela flecha da Fênix. No entanto, por enquanto, vou usá-lo como uma lança. Artes divinas sem nome, tríade de maestria marcial, caminho dos imortais. Usando a unificação dos 3 Dantians, originalmente baseada na esgrima, Seong Ji-han poderia empunhar qualquer arma. A flecha da Fênix não foi exceção. Seu tamanho o tornava utilizável como lança. Colidir. A flecha flamejante da Fênix colidiu diretamente com a barreira. Grito. Da ponta pontiaguda, emanava uma aura semelhante à fumaça, desafiando a força da barreira. As brilhantes chamas brancas tentaram atravessar o escudo protetor azul, mas romper a barreira do Diamond Rank parecia impossível. LOL, eu disse que não iria funcionar. Santo Deus, se ele conseguir, ele será insanamente dominado. Sim, ele já é louco, OP. Mesmo assim, quebrar a barreira é demais. Sim, não importa quão ruim seja o jogo, isso é simplesmente impossível. Os espectadores acreditaram que o jogo ainda tinha alguma integridade ao ver a lança de Seong Ji-han sendo detida pela barreira. Não importa como ele derrotou o Flash Golem de uma só vez e ganhou o reconhecimento da estátua do conquistador, aquele era apenas um monstro de nível chefe no jogo. Mas essa barreira era um obstáculo imposto pelo sistema. Certamente ele não conseguiria quebrá-la, certo? Os telespectadores presumiram que Seong Ji-han estava tentando algo diferente para entretenimento, já que o mapa de sobrevivência estava ficando previsível. Ele não vai passar, né? LOL. Ele vai desistir em breve LOL. No entanto, eles esperavam que Seong Ji-han desistisse logo. No entanto, eu não consigo passar? Seong Ji-han retirou a flecha da Fênix e mais uma vez desdobrou a habilidade, Caminho dos Imortais. Grito. Mais uma vez, as chamas subiram contra a barreira. O alvo era o mesmo de antes. A barreira havia desmoronado ligeiramente de onde ele a havia atingido antes. Está funcionando. Estrondo. Colidir. Bang. Estrondo. Seong Ji-han desencadeou uma série de estocadas. A cada impulso, a energia dos Dantians inferiores diminuía rapidamente. A energia dos Dantians médio e superior também se esgotava rapidamente. Mas a velocidade dos ataques de Seong Ji-han só aumentou. O que está acontecendo? Quantas vezes ele acertou? Por que ele está acelerando? Ele acertou umas 10 vezes. Quem está contando isso? São 13 vezes. Tão rápido que é uma loucura. No 14º impulso do Caminho dos Imortais. Esta é a última parte da minha energia. Com todo o poder de cada Dantian focado naquele impulso. Puff. A barreira não aguentou mais e foi perfurada pela flecha da Fênix. Claro, não quebrou completamente. Apenas um pequeno buraco, exatamente onde a flecha da Fênix atingiu persistentemente. Mas mesmo isso foi suficiente para surpreender os telespectadores. Uau! Ele realmente perfurou? Realmente? Nesse ritmo, ele deve passar rapidamente para Silver. E a prata? Ele poderia ir direto para Gold. Como um jogador bronze rank poderia quebrar uma barreira imposta pelo sistema? Embora ficassem surpresos, os espectadores também sentiram uma sensação de decepção. O buraco é muito pequeno. Ele não conseguirá encontrar o elfo atrás da barreira. LOL, se tivesse, o número de assinantes teria disparado, certo? Embora ele tenha perfurado a barreira, o buraco não era grande o suficiente para uma pessoa passar. Se fosse maior, ele poderia ter se aproximado dos elfos na plateia, pensaram os telespectadores com uma pitada de pesar. Enquanto isso, Seong Ji-han sorriu amargamente, percebendo que os elfos na plateia não demonstravam nenhum interesse particular, mesmo depois de ele ter perfurado a barreira. Então, isso não os provoca. Principalmente o alvo, o elfo negro de olhos negros,
que ficava olhando para ele com aqueles olhos misteriosos, inalterados de antes. Seong Ji-han observou o buraco que havia feito na barreira. Era grande o suficiente para fazer contato visual direto com o Dark Elf, sem a interferência da barreira. Como ele havia esgotado toda a sua energia, não havia muito mais que pudesse fazer. Ele decidiu olhar diretamente pelo buraco para o Dark Elf. Uau! Quando ele puxou a flecha da Fênix, a barreira começou a se regenerar. Mas antes de curar completamente, Seong Ji-han teve um vislumbre além disso. E então? O que é? Pela primeira vez desde a regressão, ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Além da barreira perfurada havia escuridão. Era um vazio sinistro e sem luz, que lembrava os misteriosos olhos negros do elfo negro. Essa era a verdadeira natureza por trás da barreira? Uau! À medida que a barreira se regenerava, a cena voltou ao público habitual de elfos. O elfo negro sendo servido por outro elfo, e aquele que estava no fundo, olhando para Seong Ji-han com aqueles olhos escuros. Mas ao ver aquele vazio, Sang Ji-han sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Esse poder está além do que eu esperava. A escuridão além da barreira, mesmo para seus padrões anteriores à regressão, era terrivelmente poderosa. Esse era o nível de poder esperado de uma constelação? Por que ele de repente reagiu assim? É a primeira vez que vejo Seong Ji-han surpreso. LOL. O que ele viu? Ele espiou o elfo pela barreira. Mas, tudo o que viu foi SHHH. Os telespectadores que assistiram à transmissão de Seong Ji-han ficaram intrigados. Eles só tinham visto Seong Ji-han parecer surpreso quando ele espiou pelo buraco. Mas eles próprios não perceberam a escuridão. Apenas Seong Ji-han observou aquela força incomparável. 50 sobreviventes permanecem. Mapa de sobrevivência, Coliseu, é concluído. Os olhos de Sang Ji-han escurecerão ao ler a mensagem. Vou testar as outras direções também. Norte e Sul. Embora os dois elfos que pareciam rainhas fossem alvos óbvios, Sang Ji-han já estava meio convencido de que o elfo de olhos escuros e a escuridão que ele viu estavam relacionados com a Rainha das Sombras. Você alcançou o primeiro lugar no jogo de sobrevivência. Seu nível aumentou em 1. Para alcançar o primeiro lugar, sua experiência e taxa de ganho de GP aumentam em 50%. Você ganhou 1.500 GP. Seong Ji-han rapidamente descartou as agora familiares mensagens do sistema. Subir de nível em apenas 3 jogos. Como seu nível atingiu agora os 20 anos, o ritmo de subida de nível diminuiu. Isso não é suficiente. Seong Ji-han cerrou e abriu o punho com um suspiro. Pela primeira vez, sentiu-se insatisfeito com a sua taxa de crescimento. Para enfrentar aquela escuridão intensa, para provocar a Rainha das Sombras, ele precisava de mais poder. Portanto, ele decidiu finalmente usar os pontos de conquista que acumulou até agora. Acumulei 75.200 pontos de conquista até agora. Ele já havia completado todas as principais missões de conquista do jogo. Seu canal ultrapassou 50.000 inscritos. Você completou a conquista, Reunião de Assinantes, 2. Ganhe 3.000 pontos de conquista como recompensa. Do nível 16 ao 22, ao completar missões menores, incluindo missões de assinante, ele conseguiu acumular pontos de conquista. É hora de usá-los. Seong Ji-han abriu a loja de conquistas e gastou 50.000 pontos para atualizá-la. A loja de conquistas foi atualizada para o LV 5. Agora, o limite para itens de atualização inferiores é de até LV 2. O item, slot de constelação adicional, já está disponível. Seong Ji-han acenou com a cabeça enquanto lia as mensagens do sistema. Slot de constelação adicional. Eu sabia que eventualmente estaria disponível, mas chegou antes do esperado. Outra mensagem do sistema apareceu. Atualmente, a Terra está na temporada de tutoriais. Mesmo se você comprar o item, slot de constelação adicional, ele não estará visível na janela de status. É claro que o conceito de constelação ainda não existe. Seong Ji-han abriu a loja atualizada para ver seu conteúdo. Loja de conquistas LV 5. Atualização da loja de conquistas 100.000 P. Expansão da janela de status LV1 a 10,000 P. Slot de classe adicional LV2 a 50,000 P. Expansão de estoque LV1 a 10,000 P. Slot de título adicional LV1 a 10,000 P. Recuperação de emergência, item, 10.000 P. Slot de constelação adicional LV1 a 50,000 P. Os preços o fizeram franzir a testa involuntariamente. É caro. Ao atingir o nível 5 da loja, o custo dos itens aumentou drasticamente. Tanto o slot de classe adicional LV2 quanto o slot de constelação adicional exigiam 50.000 pontos. Os efeitos da loja são incrivelmente benéficos, então esse custo é esperado. Sim. A loja de conquistas não forneceu efeitos que poderiam distorcer a própria base do sistema? Seong Ji-han racionalizou os custos, refletindo sobre o problema em questão. O poder de se opor à Rainha das Sombras. Por enquanto, adicionar uma classe é impossível.
Ele tinha 25.200 pontos de conquista restantes. Para adicionar outra classe, ele precisaria de 50.000 pontos. Com base em sua experiência, não parecia provável que ele acumulasse os pontos restantes na próxima promoção. Não preciso de uma expansão de inventário ou janela de status agora. Seria bom ter ambos, mas nenhum deles aumentaria imediatamente seu poder atual. Entre as atualizações disponíveis, a única que parecia útil foi o espaço do título. Seong Ji-han examinou o título que ocupa atualmente. Tutorial Conquistador, Bronze. Um título concedido ao jogador que ficar em primeiro lugar no tutorial. Na Liga Bronze, todos os atributos aumentam em +1 e há um efeito de ganho de experiência de 20%. Era um título básico, mas bastante útil. E quando eu atingir o nível 25, poderei obter outro título. Nível 25. O nível mais alto alcançável no bronze e o nível em que as batalhas de promoção ficam disponíveis. Mas não se obtém simplesmente um título por atingir o nível máximo em bronze. Mas eu sou diferente. Meu poder marcial está agora em 30. Poder marcial de 30. Este foi o requisito para obter as artes divinas inomináveis. E se ele adquirir com sucesso as artes divinas inomináveis aqui, eu obterei o título Sucessor do Deus Marcial. O título Sucessor do Deus Marcial foi um título de alto desempenho que Seong Ji-han usou até sua morte em sua vida anterior. Equipá-lo aumentaria muito suas habilidades. Ele decidiu comprar o slot de título adicional. Você comprou o slot de título adicional LV1. 10.000 pontos de conquista foram deduzidos. Quando ele terminou sua compra. Bater. Houve uma batida em sua porta.